Boa noite, boa noite. Você pode se sentar. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Segunda-feira é o nosso dia do nosso culto linha de chegada. Algumas pessoas perguntam isso, né? É porque olha só, tudo que você vai fazer do esporte, você precisa terminar algo para poder começar algo. E às vezes na nossa vida a gente passa tentando fazer um monte de coisa e não termina nada, não é verdade? Então a gente olha assim, eu vou subir uma montanha. Você consegue sair no meio de uma montanha e pôr outra montanha, depois pôr outra montanha, depois pôr outra montanha. E aí você nunca chega no cume, fica pulando de montanha em montanha. Dá para fazer vários cumes ao mesmo tempo. Uma corrida, quando você sai para correr, participar de uma corrida. Se você não terminar uma prova, você vai abandonar na metade para tentar chegar em outra prova. Não vai dar certo. Então a ideia desse culto aqui, como linha de chegada, a gente fala assim: você chegou até aqui? Então vamos para uma próxima corrida junto. Vamos chegar a lugares juntos, vamos viver lugares juntos. Para isso, se você quiser literalmente correr, está o Fabião aqui. Se você quiser subir uma montanha, está a Jéssica Castelo aqui. Está todo mundo juntinho, quiser ir para o tatame, quiser andar de moto, o que você quiser fazer, tenha certeza. Tá? Gosta de jogar basquete. Puxa vida, quarta-feira o Tom está ali juntinho. Quinta-feira o pessoal no futebol, terça-feira no vôlei. Tem tanta coisa que acontece, mas a gente parte daqui, da base. A gente se reúne e se encontra para cada uma dessas diversas modalidades que a gente tem aqui. Você possa se encontrar e participar de quantas você puder. Mas lembra sempre, começou uma corrida, a gente precisa terminar uma corrida para começar outra corrida. Então se você veio até aqui hoje para começar uma nova corrida, que Deus te abençoe e fale muito contigo nessa noite, tá? Eu quero orar por vocês me permitem? Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pelos meus amigos aqui nesse lugar. São pessoas que eu admiro, que eu caminho, que o Senhor usa na minha vida. Obrigado por aqueles que estão assistindo a gente também nessa noite. Alguns estão longe, alguns amigos que já estiveram aqui e hoje têm a oportunidade de conversarmos aqui através da palavra, Pai, através da internet, na distância que eles estão. Então eu te peço que o Senhor também os abençoe nesse instante lá ouvindo essa palavra. Mais especial, que eu quero te pedir, Senhor, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado, angustiado, Pai, está vivendo alguma batalha, que nesse tempo aqui encontre a Tua paz que excede todo entendimento. Que Teu Espírito Santo traga sabedoria sobre a vida dessa pessoa. E qualquer que seja essa batalha, ó Pai, ela possa sair daqui para uma nova corrida, ó Pai. Que ela possa sair daqui cheia da Tua presença. Mas se alguém entrou por aquela porta, ó Pai, cheio de alegria, transbordando a Tua presença, cheio de sonhos e propósitos que o Senhor tem colocado no coração, então fortalece essa pessoa. Que a Tua presença se multiplique através da vida dela. É isso que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Olha só, hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Você já sentiu dor na tua vida alguma vez? Você já fez alguma coisa que doeu bastante? Eu já fiz algumas coisas que doeram bastante e machucaram. A gente que vive com o pé no tatame, o pé nas coisas, já aconteceu tanta coisa que causou dor, algumas que a gente até não liga. Mas eu lembro uma, quando eu era pequeno. E estava eu e meu irmão, a gente estava sentado em cima de um muro de casa. Naquela época era mais comum você ver terrenos baldios, né? E do lado da casa que eu morava tinha um terreno baldio de cada lado. E uma das coisas que a gente fazia com o menino, a gente subia no muro. E ficava sentado no muro, era nosso, o ápice, poder escalar, subir, sentar no muro. E a gente ficava olhando o terreno baldio do muro. O que tinha para ver lá? Nada. Mas só o sentimento de subir e sentar ali, a gente era os conquistadores, eu e meu irmão ali. E um dia eu estava sentado e falei para meu irmão assim, eu vou pular para o outro lado. Aí meu irmão falou assim, não, a mãe não deixa. Faz isso não, se pegar vai dar problema. E era um terreno baldio do lado. E eu olhei para ele e falei assim, eu acho que eu consigo pular aqui de cima. Gente, não devia ser mais alto do que isso aqui do palco aqui, tá? Mas quando você é criança, tudo é alto. E eu olhei para meu irmão e falei assim, eu vou pular e vou subir de volta. E aí meu irmão falou assim, cara, toma cuidado, vai que você pula e tem um prego ali. Eu falei, verdade. Sabe o que eu fiz? Fui uns 2 cantos mais para o lado assim e pulei. E adivinha onde eu pulei? Bem num prego. Travessou meu pé.
E o medo de apanhar da mãe era maior do que o medo de estar ali com o prego enfiado no pé. Então eu pulei o muro de volta. Subi no muro, sentei no muro, olhei para meu irmão e falei, meu irmão, coitado, meu irmão é uma pessoa sensacional, incrível, tá? Mas meu irmão não pode ver sangue. Se meu irmão vê sangue, ele tem um mal súbito, assim. Quando ele viu o prego no meu pé, ele tombou para o outro lado, né? E ali eu desci e a gente conseguiu tirar aquele prego do pé e ficar quieto para não falar nada para a mãe. Porque se falasse, a gente ia apanhar, não que minha mãe fosse ruim assim, mas aquela coisa de criança, né? Meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Mas aí a gente olhou e meu irmão falou assim, e aquele tal do tétano? E se der aquele negócio? Eu falei, verdade, temos que ir lá falar para a mãe. Falamos para minha mãe, óbvio, apanhamos, né? E fomos para o hospital. Chegamos lá para tomar a injeção de tétano. E eu lembro que aquele prego enfiado no pé doeu bastante. Quando aquele prego saiu do pé, a dor passou. É interessante quando você se machuca, que muitas vezes a dor na mente da gente vai tomando uma proporção. Que parece que enquanto que você não vê aquilo sanado, a dor não passa de você. Eu estou falando sobre uma situação que o meu irmão vivemos, até uma brincadeira, é engraçado pensar nisso hoje. Mas eu imagino que talvez tenham dores no teu coração, coisas que você viveu, momentos que você passou, que talvez ninguém que esteja em volta consiga entender. Talvez só você sabe a dor daquele prego que entrou no teu coração e ninguém viu. Não é verdade? Olha só uma coisa, tem um texto que eu gosto muito dele na Bíblia. Ele é curtinho, está no livro de Romanos. Abre lá comigo a sua Bíblia. O livro de Romanos está no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu tenho certeza que essa palavra, esse texto, mesmo pequeno, vai falar muito ao teu coração. Porque muitas vezes as pessoas usam ele de uma forma errada. Muitas vezes as pessoas não entendem os princípios que estão inseridos nesse texto aqui. Abre lá comigo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas agem, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente olha para esse texto e fala assim, puxa vida, eu já ouvi ele várias vezes. Quantas vezes, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, ele estava escrito num pano de prata que minha mãe tinha em cima do fogão. E tinha esse versículo e me deu curiosidade de procurar. E quando eu olhei, sabia assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só uma coisa, conhecendo esse texto, a gente não entende o contexto dele. A gente vê que Paulo estava num momento de grande batalha, de grande aflição. Nesse momento que ele estava, muitas coisas tinham acontecido aqui. E a gente vê que era um momento de dor, era um momento de angústia. E sabe, quando eu pulei e enfiei o pé naquele prego, a primeira coisa que você faz, você grita. Se teu coração estiver limpinho, você não xinga, você absorve, né? E fica tranquilo, é bom quando o coração está limpinho. Mas olha uma coisa, como é que você está vivendo um momento de batalha, um momento de dor? E você poder olhar e falar assim, olha só, Deus age em todas as coisas. E você fala assim, puxa, mas as coisas cooperam então. Peraí, então, diante disso que eu estou vivendo, Deus se importa comigo. E sabe o que eu falo? Porque a gente fala de coisas que a gente passou e às vezes ninguém se importa. E não é por ser ouvido, mas é pelo simples fato de ainda estar doendo e ninguém ter percebido. A gente cresce, se torna adulto e tem dores da alma da gente que muitas vezes não foram curadas. Nesse texto, nessa noite, eu queria dizer para você que muitas vezes a dor é consequência de coisas que escolhemos. Às vezes a dor são coisas que vêm sobre a nossa vida. E muitas vezes a dor são situações que a gente não entende. Mas a gente achar que Deus não se importa, a gente está errado. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Seja qual for a sua dor, Deus se importa com você. Seja aquilo que você tenha passado ou superado, seja aquilo que você esteja vivendo, ou aquilo que você ainda está por viver, Deus se importa com você. E como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente pode olhar isso? Se a gente olhar aqui, no versículo 18 do capítulo 8, vai falar sobre os sofrimentos do presente.
No versículo 22 vai falar dos gemidos da criação. No versículo 26, Paulo fala das nossas fraquezas. No versículo 35, das tribulações. Mas nesse versículo específico, ele fala para a gente sobre Deus se importa com a sua dor. E aí você vai falar assim, puxa, pastor, tem tanta coisa que eu já vivi. Tem tanta coisa que aconteceu, tem coisa que eu não prefiro nem falar. Tem coisa que eu prefiro não trazer de volta à mente. Mas eu falo para você, o duro é quando você carrega. E você fala assim, não faz sentido nenhum eu ter vivido isso. As alegrias da vida fazem sentido. A gente olha os aniversários, as datas, as coisas que acontecem. Momentos que a gente está junto e dá risada junto. Mas os momentos de dificuldade, às vezes a gente quer deixar esquecido no passado. Por quê? Eu entendo que muitas vezes machucou tanto que é melhor deixar quieto. Muitas vezes feriu tanto que você não entende. E muitas vezes você questiona por que não aconteceu algo. E aí você fala, melhor eu não tocar no assunto. Eu digo para você, não carregue dores na tua vida que você não precisa. Não carregue coisas sobre a tua vida que não vai acrescentar na tua vida. Mas ainda assim você fala, puxa pastor, então você está falando que é só esquecer e seguir em frente? Não. Quando a gente olhou o texto da semana passada, a gente estava falando sobre as árvores, Jotão colocando a parábola, e a gente falou sobre o espinheiro. Eu estava falando para vocês sobre as árvores terem os seus propósitos. Eu queria dizer para você que tudo aquilo que você vive tem um propósito. Deus se importa com a sua dor. Mas muitas das coisas que você viveu fazia parte de um propósito. Então, peraí, Deus está me machucando para que eu viva um propósito? Não. Muitas vezes o mal te machuca. Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Muitas vezes a gente está colhendo o que a gente plantou. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que Deus tem um porquê lá na frente para que isso aconteça. Eu já vi pessoas que passaram por batalhas tremendas, pessoas que viveram lutas no casamento e hoje são pessoas que ajudam outras pessoas a vencer essas lutas. Já vi pessoas que passaram problemas pessoais muito grandes na vida, na questão financeira, e se fortaleceram e viveram e caminharam adiante e hoje ajudam outras pessoas a caminhar dessa forma. O grande problema é a gente viver com dor e querer ficar indo e voltando dessa dor. O grande problema é a gente ficar fazendo dessa dor definir o nosso futuro. É eu olhar para aquilo que às vezes deu errado e entender que tudo para frente vai continuar assim. Você crê que Deus tem propósito na tua vida? Você crê que existem momentos da vida que a gente vai passando, que Deus vai te moldando? Muitas vezes esses momentos que você passou foram momentos de dor. Mas olha uma coisa muito importante. Sabemos que Deus age. E eu vou pedir para você fazer uma coisa que você vai ficar muito chateado comigo. As pessoas não gostam quando o pastor faz isso, mas olha para quem está do teu lado. E fala assim, Deus age. Você consegue fazer isso? Olha para quem está na tua frente, no teu canto, aponta o dedo de todo o coração feliz, não fala bravo não. Fala assim, ei, Deus age. Porque talvez você entrou aqui hoje, você está com dúvida no coração, talvez você está assistindo essa palavra, e você está falando assim, será que Deus se importa? Eu queria olhar para esse pedacinho desse texto e falar assim, Deus age, e Ele está agindo, mesmo que eu esteja sofrendo. Ele está agindo, mesmo que eu não esteja encontrando ali a solução. Deus não deixa de agir. O texto vai falar, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Olha que interessante, Paulo não fala, achamos que Deus age. Paulo não fala, esperamos que Deus age. Paulo não fala, talvez Deus age. Ele diz, sabemos. Fica bravo mais um pouquinho comigo, mas olha de novo e fala assim, não é um talvez. Deus age na sua vida. E isso é importante a gente guardar no coração. Porque a gente vai deixando que as dores da vida façam a gente desanimar e perder a nossa confiança. E a gente começa a crer o quê? Deus age só se eu estiver vendo. E esse é um grande perigo. Porque a gente quer ver Deus agindo, é tremendo ver Deus agindo. Mas muitas vezes a gente não consegue ver Deus agindo através da gente. A gente só vê Deus agindo através do outro.
Quando alguém te abençoa, quando alguém fala algo, te entrega algo, quando alguém move algo. Eu converso com tantas pessoas que falam assim, puxa Deus, ai pastor, eu falo com Deus, mas eu não sei falar das coisas de Deus. Antes de você falar das coisas de Deus, viva as coisas de Deus. E o momento de dor, muitas vezes, é estar vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não como castigo, não porque Ele tem raiva de você, mas é porque na vida a gente vai viver batalhas. Na vida a gente vai passar momentos na nossa vida que vão ser de dor. Às vezes a gente vai estar vencendo e a gente vai sentir dor. Eu lembro de uma luta sua lá em Brasília, a gente estava junto. Foi tua mão, quebrou ou foi teu pé? Foi tua perna, né? E foi uma baita de uma luta, não foi? A gente estava junto. E sabe, você sai da luta onde você sente, foi animal. Ei, minha mão está quebrada, meu pé está quebrado. Você fica ali, né? É uma dor que você fala assim, foi uma boa batalha. Toda batalha vai ter a sua consequência, toda batalha vai ter as suas dores. Quer viver sem dor? Não se coloca diante da batalha. Quer viver sem dor? Então deixa para o lado que Deus age. Senta e fica assistindo Deus agir na vida dos outros. Você subiu numa montanha cansa, não cansa? Vocês foram esse final de semana. Mas é fantástico quando está lá em cima, não é? E quando você vai a primeira vez, não dá cãibra, não pega a perna, você não sente um pouco? Sabe? A dor faz parte da vitória. A gente olhar e não entender que Deus está agindo, mesmo quando está doendo. Que você vai vencer. A dor está ali, mas Ele vai te mover. É você olhar para o propósito. É você entender e falar assim, puxa vida, Deus está agindo, Deus não vai me abandonar. Olha só uma coisa. Você consegue confiar quando você não entende? É difícil, não é? A gente às vezes olha e fala, Deus, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Mas sabe, é aí que a gente trabalha a confiança. É ali que você sabe que Deus está cuidando. É ali que você para e exercita a sua fé. Como eu falei, olhar para a fé de uma forma, é só quando os céus estão abertos sobre mim. Não é uma fé tão forte assim. Agradecer quando as coisas boas estão acontecendo é tremendo. Mas você olhar e falar, Deus está doendo, mas eu estou vivo. Deus, se eu estou sentindo é porque você está me dando força. E às vezes você olhar e falar, Deus, a batalha foi boa. Deixa eu curtir minha dor aqui sozinho. Deixa eu sentir a tua presença na minha vida. Às vezes a gente não ora e pede para Deus restaurar, porque a gente não entende o que é que está doendo. Essa semana passada eu estava na célula lá, pessoal da montanha, muito gostoso o summit. A gente está falando sobre o cego de Jericó. E a gente está falando que Bartimeu, ele recebe a cura porque ele sabe exatamente o que é que ele precisava. Tinha várias coisas faltando sobre a vida dele, mas ele queria enxergar. Aqui, quando esse texto fala sobre Deus age sobre aquilo que você começa a entender. E às vezes não está vendo, mas você fala, Deus está fazendo algo. É como uma construção. Você começa a fazer uma casa, já viu o processo da construção de uma casa? E você olha, eu já vivi isso junto com vocês, né? E eu entrava e vocês iam contando as coisas que vocês iam fazer na casa. E era tão fantástico que hoje você vai e as coisas estão prontas. Aquilo que a gente não via, vocês estavam vendo. Aquilo que a gente ia lá e celebrava com vocês, mas a gente não conseguia imaginar. Vocês viam o que Deus ia fazer. E faltava coisa, faltava recurso. Final de semana trabalhando, movendo as coisas. E hoje talvez quem entre na casa de vocês não conheça a história. Não sabe as batalhas, não sabe as dores. Construir a casa talvez foi a menor das dores. De tantas coisas que viveram. Sabe, crer é olhar a casa pronta. Desde quando você está no alicerce. Desde a dor de se ajoelhar para cavar o buraco. Você já olha e fala, aqui vai ser a minha casa. É aqui que o Senhor escolheu para mim. Quando você olha e fala, Deus age, é isso. É você entender que diante das circunstâncias, pode dizer um monte de coisa. Mas você saber que Deus age porque Ele é fiel, é algo tremendo. Nessas batalhas da vida, às vezes a gente fica, né? A gente balança. E a gente fala assim, puxa vida, o silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Olha aí para quem está do teu lado, fica bravo comigo mais um pouquinho. E fala assim, o silêncio de Deus
não significa ausência de Deus na tua vida. Às vezes é que Deus já falou. E diferente da gente que fica resmungando, Deus não fica resmungando. Às vezes é porque já está acontecendo, a gente só não está vendo. O silêncio de Deus na vida da gente não significa que Ele não está vendo, não está agindo e não está movendo. Mas olha só, o texto continua falando, a gente está pegando pedacinho por pedacinho desse texto. Sabemos que Deus age. Deus usa todas as coisas. Cutuca quem está do teu lado. Fala assim, Deus usa todas as coisas. E aí eu vou falar uma coisa tremenda para você. Muitas vezes a gente olha esse Deus agir e a gente acha que Deus só age no que a gente quer. Olha que interessante nesse ministério. A gente vê cada área esportiva, cada movimento acontecendo e Deus agindo em todos eles. Deus age de formas diferentes, não aquilo que vai contra o caráter dele. A forma, o esporte específico, a forma como a gente caminha, a forma que a gente anda, a forma que a gente corre, aquilo que a gente pratica, em momentos da nossa vida. Eu não consigo olhar e achar que Deus só age aqui dentro desse ginásio aqui da igreja. Eu acho que Deus age na montanha de uma forma tremenda. Eu acho que Deus age dentro do tatame de uma forma tremenda. Eu acho que Deus lá na tua casa também age da mesma forma. Eu acho que Deus na tua família também age o tempo todo. E assim Deus vai falando com a gente e vai movendo. A gente não tem capacidade de fazer tantas coisas e agir em tantos lugares. A gente se cansa, a gente se perde. Mas Deus não. Deus consegue usar quem está no palco louvando. E Deus usa a mesma pessoa que está na porta dando boa noite para você. A mesma recepção. Mas a gente fica equivalendo o agir de Deus. A gente fica entendendo que isso é melhor ou isso é pior. Isso se a gente olhar para a nossa vida, talvez. Mas quando a gente olha para o agir de Deus, a gente não pode subestimar o que Ele vai fazer. A gente precisa entender que Deus age, a gente precisa entender que Deus age em todas as coisas. Isso inclui o quê? Quando a gente perde alguma coisa, nas nossas lágrimas, nas enfermidades, quando a gente tem que ficar esperando alguma coisa, Deus age nas decepções que a gente tem e Deus age nas portas fechadas. Porque a gente acha que Deus abre todas as portas, mas tem porta que se fecha, que é Deus segurando e falando, não passa por aí. Porque isso vai complicar a sua vida. E se você meter o pé na porta, ela vai abrir. Deus age de uma forma tremenda. Deus age em todas as coisas. Deus age através das pessoas. E se a gente começar a limitar que Deus age mais com esse ou com aquele do que com aquele, a gente não conhece Deus. Deus usa pessoas em silêncio. Deus usa pessoas falando. Deus usa pessoas que cantam. Deus também usa pessoas que não cantam. Eu lembro um dia que eu estava indo para casa. Eu estava num dia muito triste. Aquele dia que a dor não era física, a dor era na alma. Eu lembro que eu parei perto de casa num semáforo. E tinha um rapaz com uma camiseta. Uma mensagem bem maravilhosa, falando sobre a alegria de Deus. E ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Ele tinha uma paralisia na mão e na outra mão, ele tinha dificuldade para andar. E eu parado ali naquele semáforo, o semáforo não abria. No primeiro momento eu falei, vamos, eu preciso ir embora logo. Mas Deus me chamou a atenção para aquele homem. Deus fez olhar o que estava escrito na camiseta dele, que falava que a nossa alegria vinha de Deus. E eu falei, Deus, se aquele homem está alegre, não é justo que eu esteja triste. Não que Deus tinha que fazer algo, é que eu estava errado. Às vezes, como eu falei, a gente não pode subestimar a dor do próximo. Mas a gente também subestimar a alegria do próximo, a gente também está errado. Porque existem batalhas gigantescas que tem pessoas vivendo de uma forma tremenda. Tem pessoas sorrindo diante da batalha. E você fala, puxa vida, por que eu não consigo ver isso? Por que eu não consigo enxergar que Deus age, eu entendo, mas em todas as coisas? Olha uma coisa interessante, a Bíblia traz a história de José. José, a gente vê que os irmãos dele estavam com ciúmes dele, resumindo a história, jogam ele no buraco, depois vendem ele.
E aí ele fica preso, acontece um monte de coisa nessa história. Mas uma das coisas que acontece que eu acho interessante, em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, ele vai falar com os irmãos dele, ele fala assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Às vezes, a dor que a gente sente é a dor que alguém causou na gente. É alguém que feriu a gente. E aqui nesse texto, é um irmão falando assim: vocês me feriram, vocês me causaram dor. Eles venderam o irmão. O irmão se torna o rei, o imperador de todo o Egito, sobre todas as coisas. Mas sabe o que ele fala? O mal que vocês causaram em mim, Deus transformou em bem. Pessoas podem ferir pessoas, mas Deus não vai ferir você. Deus muitas vezes vai transformar o que te feriram em algo abençoador para a tua vida. E quer ver nisso? Creia que Deus age. Porque às vezes a gente fica preso, agarrado ao que fizeram para a gente. E a gente precisa soltar. E falar assim: eu sei que Deus age. E sabe, o nosso sentimento é que a justiça aconteça. Não, aqui José está olhando. E ele podia falar assim: agora eu mando. Primeira coisa, manda prender todos esses caras. Agora é minha vez de judiar deles. Ele estava com o poder na mão. Eu acho que a maioria da gente fazia isso. A gente olhar para aqueles irmãos que machucaram e falou: quer saber? Vamos lá curtir um pouquinho da cela onde eu fiquei. Vamos lá trabalhar um pouquinho onde eu trabalhei. Vamos lá viver um pouquinho. É justo. Deus age. Não é sobre a justiça, sobre as pessoas pagarem sobre o que fizeram, mas é sobre Deus agir e continuar agindo na tua vida. Às vezes a gente tira os olhos do que Deus quer, porque a gente está olhando para as coisas que a gente acha justo Deus fazer. Olha Deus agindo. Olha Deus movendo as coisas. Olha Deus usando as coisas à tua volta. E olha, sabe o que? Eu gosto bastante dessa parte. Deus transforma a dor em bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem. Dá aquela cutucada a quem está do lado. Se estiver dormindo, bota o dedo no nariz da pessoa assim e fala: ih, Deus age para o bem. Porque sabe quem que age para o mal? Às vezes é a gente que age para o mal. Às vezes a gente se sente ofendido, magoado, machucado e age para o mal. Deus age para que o bem aconteça. Deus não vai se tornar mal porque a gente deseja. Deus não vai se tornar mal porque a gente quer. Muitas vezes Deus vai usar você contra a pessoa mal. Mas Ele vai fazer o bem. Ele vai usar muitas vezes para você parar aquele que se acha forte. Ele vai usar às vezes você para mostrar para aquele que está desanimado que existe algo tremendo para acontecer. Deus age em todas as coisas, mas as formas que Deus age é para que aconteça o bem. Deus não vai mover para que aconteça o mal. Deus não vai agir para que as coisas se destruam. O bem de Deus nem sempre significa o conforto. Às vezes pensamos que o bem é a ausência de problemas, é a saúde perfeita, são as portas abertas, é uma vida sem dificuldade. Mas o bem que Deus produz gera crescimento na tua vida. Eu gosto de um texto que fala na Bíblia que quando a gente era menino, a gente pensava como um menino. Mas quando a gente se torna adulto, a gente precisa mudar. Às vezes aconteceram coisas na tua vida que te impedem de crescer. E esse crescer, eu não estou falando sobre só as coisas abençoadas da tua vida. É crescer como pessoa, no seu interior, no seu coração. É se tornar melhor do que você mesmo era ontem. Não é só sobre vencer desafios maiores. É sobre o que esses desafios moldaram a sua vida. Não é só conquistar coisas maiores. É o quanto as coisas que você tentou conquistar te tornou bem ou mal. Porque às vezes aquilo que a gente busca está levando a gente para o caminho errado. Está fazendo com que você não se torne uma pessoa boa. Está fazendo que você não haja da forma correta. É uma coisa interessante, né?
a gente vê os pais educando os filhos, né? A gente tem vários pais aqui no ministério. E o agir dos pais sobre a vida dos filhos. E o filho está sempre indignado, né? Quando o pai tira alguma coisa, corta alguma coisa, ou pune com alguma coisa. Mas como a gente aprende, não é verdade? Quando eu era pequeno, eu queria muito uma bateria. Sabe o menininho do vídeo lá? Olha o que Deus faz, eu sou baterista. Eu queria a bateria para ser tipo aquele menininho do vídeo. Eu queria ser um baterista, eu queria uma bateria. E eu lembro que chegou o fim do ano, meu pai tinha uma tarefa com a gente. Cada nota 10 que a gente tirava na escola era uma letra daquilo que você queria. E eu falei, puxa, bateria é pequenininho, vai ser fácil, né? Não vai precisar de muita coisa. Meu pai fez algo legal, eu tinha que escrever, eu quero uma bateria. Era um pouquinho maior. Parecia injusto, mas foi. E sabe, eu me esforcei, eu me empenhei. E eu completei aquele eu quero uma bateria. E uma coisa tremenda aconteceu. O ano terminou. Meu pai me chamou e meu pai tinha uma bicicleta linda, que se você é velho, você vai lembrar, chama Caloi 10. Hoje em dia as bicicletas são elétricas, né? Você aperta o botãozinho. Mas naquela época, a Caloi 10 era o preço de um carrinho ali, igual as elétricas hoje. E meu pai chegou para mim, olhou para aquela bicicleta dele linda que ele tinha comprado e falou, é sua. E eu falei, eu não quero a bicicleta, eu quero a bateria. E ele falou assim, mas essa bicicleta, e contou a história de que ele não teve uma bicicleta quando era criança, que a primeira bicicleta que ele foi ter, ele foi montando as peças da bicicleta, e quando a bicicleta ficou muito bonita, o primo dele queria a bicicleta, o tio dele tomou a bicicleta dele, e que aquela bicicleta ali era a primeira bicicleta que ele tinha comprado da vida dele. História bonita. Sabe o que eu falei para ele? Eu não quero a bicicleta. A gente é criança, a gente age como criança. E eu lembro que meu pai guardou aquela bicicleta. Eu lembro que a gente foi até a loja de bateria. E meu pai falou assim, queria cancelar aquela encomenda que eu fiz aqui de uma bateria. Meu pai me ensinou algo muito precioso. Eu falei que eu não queria, porque eu queria outra coisa, mas ele não disse que não ia me dar. Ele não disse que ia ser injusto. Eu só estava sendo abençoado o dobro. Eu só estava tendo o privilégio de ter algo melhor. E eu guardei isso para o resto da minha vida. Sabe por quê? Porque a gente quer tanto algo com Deus, e Deus abençoa com outras coisas antes daquilo chegar, e você fala, Deus, não é isso que eu quero. Eu quero aquilo que eu pedi. Mas Deus fala, está aqui, cara. Eu sei sobre aquilo lá. Calma, está vindo. Estou preparando. Mas eu tenho isso aqui para você antes. E a gente joga fora. Sempre que a gente olha, a gente começa a entender que a gente precisa parar e falar assim, puxa, Deus age, Deus move as coisas. E por que isso? Porque o texto vai continuar falando. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus sustenta aqueles que o amam. Aí você fala, então Deus faz acepção. Não, não é isso. É que naquela situação, como eu contei, meu pai me amava e eu amava meu pai. Mas aquele dia eu duvidei dele. Porque ele falou, termina, tira a nota que eu vou te dar. E eu não confiei nele. E meu pai estava me abençoando. Mas eu não confiei nele. Quando a gente ama, a gente confia. O amar não é só pelo que a gente vai ganhar. O amar é por a gente saber que ele não vai falhar. Meu pai já tinha dito, eu vou cumprir. Sabe, passou muito tempo depois e eu consegui uma bateria. Depois outra e foi embora. Mas meu pai me ensinou a dar valor àquilo que Deus me dá. Meu pai me ensinou algo precioso. E você fala assim, puxa, tá vendo? Tem coisas que acontecem na nossa vida que é exatamente assim. A gente desperdiça a oportunidade porque a gente não crê que Deus sustenta e que Deus move. Na vida tem momentos bons e tem momentos ruins. Deus está sustentando a gente em todos esses momentos. Porque se Deus não sustentar você no momento bom, você se perde no teu ego. E você acha que você é muito bom e melhor que todo mundo.
No momento difícil você acha que é pior que todo mundo e aí você desiste. E Deus te sustenta para que você continue. Quando a gente começa a olhar para esse texto na profundidade dele, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Faz a gente parar e entender uma coisa muito preciosa. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é aleatório o agir de Deus. A nossa vida às vezes é aleatória. Às vezes a gente sai para fazer coisas aleatórias. Às vezes a gente se perde nas nossas coisas de forma aleatória. Às vezes você fala, puxa, hoje é um dia que eu não estou nem aí para as coisas. Quando a gente olha esse texto e vê aqueles que Deus ama, mas existe um propósito. Deus age em todas as coisas, porque Ele tem um propósito. Deus age em todas as coisas, porque Ele tem um propósito na tua vida. Deus age em todas as coisas sobre aqueles que Ele ama. Não é porque Ele escolhe aquele que Ele vai fazer ou não. É porque no fim desse texto a gente olha que existe um propósito. A grande pergunta hoje é, quantas vezes você questionou se Deus agia ou Deus não agia? Quantas vezes a tua fé balançou se Deus estava fazendo algo ou não? Eu só queria dizer uma coisa para você. Você faz parte de um propósito precioso de Deus. Você faz parte de um propósito tremendo de Deus na tua vida. Quando você começa a olhar para isso, você começa a entender o seu dia. Quando você olha para isso, você percebe que Deus te ama. Cutuca seu amigo do lado aí que está quase dormindo e fala assim, ei, Deus ama você. Eu falei, cutuca, o Fábio deu um tapa, ó. Então foi para acordar mesmo, tá vendo? Ó. Fique em pé onde você está. E sabe, muitos de vocês que estão aqui, a gente se conhece. Muitos de vocês que estão aqui, a gente já viveu batalhas gigantescas juntos. E eu olho para isso e vejo a forma como Deus age nas coisas. Mas talvez na tua vida você esteja falando assim, puxa, mas esse propósito já se cumpriu, então Deus tem outro. Porque sabe quando o propósito termina? Quando o teu fôlego de vida acaba. E aí onde você está agora eu vou pedir, respira bem fundo assim, ó. E solta o ar. Respira bem fundo. Solta o ar. Você conseguiu respirar? Então lembra, o propósito de Deus na tua vida só termina quando o teu fôlego acaba. E muitas vezes, o propósito que Deus tem ainda vai seguir adiante com algo chamado legado. Com algo que Deus vai continuar através daquilo que foi o teu fôlego de vida. E sabe, às vezes tem dificuldade em entender isso. A forma como Deus continua as coisas. Quando você tiver dúvida sobre o propósito de Deus na tua vida, começa falando assim, Deus age. Amém? Senhor Deus, obrigado sobre essa noite, obrigado pela vida dos que estão aqui. E Deus, essa palavra, eu lembro quando o Senhor falou ela comigo ao fundo do meu coração. Momentos de incerteza, momentos onde a vida parece tomar rumos que não sabemos para onde vamos ir. Quantas vezes, Senhor, deixamos o nosso coração se abalar e nos esquecemos dessa palavra. Esquecemos que o Senhor age de uma forma tremenda e com propósito, ó Pai, para que venhamos a cumprir os Teus propósitos de uma forma que gere transformação na nossa vida. Para que possamos vencer as dificuldades e nos tornarmos pessoas melhores. Para que possamos vencer as batalhas e tornarmos não mais forte do que o nosso próximo, mas mais forte do que nós mesmos, Senhor. Nessa noite eu te peço que a Tua presença se faça sobre a vida de cada um aqui. E Pai, se da mesma forma que essa palavra falou tanto comigo lá atrás, ó Pai, esse texto foi tão profundo ao meu coração, entendendo que nada acontece sem o Teu propósito, Senhor, que essa mesma palavra possa chegar ao coração de quem está ouvindo ela agora. Se talvez nessa noite existem batalhas vindo sobre a vida dos meus amigos, se a incerteza toma conta do coração deles, o que eu te peço, ó Pai, renova, fala, Senhor, mostra os Teus propósitos sobre a vida dos meus amigos. E se nesse instante, muitas vezes olhando para essas coisas, parece que a fé está pequena,
Então os fortalece, ó Pai. Enche eles com a Tua presença. Fala com eles através da Tua palavra, fala através de sonhos, fala através de pessoas. Dê sinais à vida dos meus amigos aqui, Pai. Mas que eles possam entender que o Senhor os ama e que os Teus propósitos sobre a vida deles é para que coisas boas aconteçam. É isso que oramos nessa noite, ó Pai. Te peço, cuida dos meus amigos, ó Pai. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês.